Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Deus eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde, livrando-nós de todos os maus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero ler aqui no livro de Gênesis, capítulo 26, do versículo 1 até o versículo 35, com toda a referência e contexto da palavra. O contexto da palavra: Isaque vai a Gerar por causa da fome. Versículo 1. Havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos Filisteus, em Gerar. Referência do versículo 1, livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 10. Contexto da palavra: Abrão desce ao Egito. Versículo 10. Havia fome naquela terra e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. O versículo 2 do capítulo 26 de Gênesis. E apareceu ele o Senhor e disse: Não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Referência do versículo 2, livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Contexto da palavra: Deus chama Abrão e ele faz promessa. Versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra e da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. O versículo 3 do capítulo 26 de Gênesis. E peregrina nessa terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti a tua semente darei toda essa terra, e confirmarei o juramento que tem jurado Abraão, o teu pai. Referência do versículo 3, livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Contexto da palavra: Deus chama Abrão e ele faz promessa. Versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra e da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Referência do versículo 3, livro de Salmo de número 39, verso 12. Ouve, Senhor, a minha oração, inclina os teus ouvidos ao meu clamor, não te cale perante as minhas lágrimas, porque sou para contigo como um estranho peregrino, como todos os meus pais. Referência do versículo 3, livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 9. Pela fé habitou na terra da promessa, como uma terra alheia, morando em cabana, com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. O versículo 4 do capítulo 26 de Gênesis. E multiplicarei a tua semente, como a estrela dos céus, e darei a tua semente toda essa terra. Em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Versículo 5. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, e os meus preceitos, e os meus estatutos, e as minhas leis. Referência do versículo 5.
Livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 16. E disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação, e não me negaste teu filho, teu único. O versículo 6 do capítulo 26 de Gênesis. Assim habitou Isaque em Gerar. Versículo 7. Perguntando ele os varões daquele lugar acerca da sua mulher, disse: é minha irmã, porque temia dizer: é minha mulher, para que porventura dizia ele: me não matem os varões daquele lugar, por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. Versículo 8. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Versículo 9. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: eis que na verdade é tua mulher, como pois disseste é minha irmã? E disse Isaque: porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. Versículo 10. E diz Abimeleque: que é isto que nos fizeste? Falsamente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu teria trazido sobre nós um delito. Referência do versículo 10, livro de Gênesis, capítulo 20, versículo 9. Então chamou Abimeleque Abraão e disse ele: que me fizeste? Em que pequei contra ti para trazer sobre mim o meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deveria ter feito. O versículo 11 do capítulo 26 de Gênesis. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste varão ou em sua mulher, certamente morrerá. Referência do versículo 11, livro de Salmo, de número 105, verso 15. Não toqueis nos meus ungidos, não maltratei os meus profetas. O versículo 12 do capítulo 26 de Gênesis. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medida, porque o Senhor abençoava. Referência do versículo 12. Livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 3. Contexto da palavra: o nascimento de Caim e Abel, versículo 3. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Referência do versículo 12, livro de Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículo 8. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro 30.
O versículo 13 do capítulo 26 de Gênesis. E aí engrandeceu-se o varão e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande. Referência do versículo 13, livro de Gênesis, capítulo 24, versículo 35. E o Senhor abençoou muito o meu senhor Abraão, de maneira que foi engrandecido, e deu ele ovelha e vaca, e prata, e ouro, e servo, e serva, camelo e jumentos. Referência do versículo 13, livro de Salmo, de número 112, verso 3. Contexto da palavra: a felicidade daquele que teme a Deus. Versículo 3. Fazenda e riqueza haverá na sua casa, a sua justiça permanece para sempre. Versículo 14 do capítulo 26 de Gênesis. E tinha possessão de ovelha e possessão de vaca e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus invejavam. Referência do versículo 14, livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 11. E seus irmãos, pois, invejavam o seu pai, porém guardava este negócio no seu coração. Que está falando de Jacó e seus filhos. O versículo 15 do capítulo 26 de Gênesis. E todos os poços que o servo de seu pai tinha cavado, nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entupiram e encheram de terra. Referência do versículo 15, livro de Gênesis, capítulo 21, versículo 30. E disse: tomará essas 7 cordeiras de minha mão, para que seja em testemunho que eu cavei este poço. Versículo 16 do capítulo 26 de Gênesis. E disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de mim, nós, porque muito mais poderoso te tem feito do que nós. Referência do versículo 16, livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 9. Qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós. O versículo 17 do capítulo 26 de Gênesis. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. O versículo 18. E tornou Isaque a cavou poços d'água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e o que os filisteus tamparam depois da morte de Abraão, e chamou pelos nomes que os chamaram seu pai. Referência do versículo 18, de Gênesis, capítulo 21, versículo 31. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porquanto ambos juraram ali. O versículo 19 do capítulo 26 de Gênesis.
E cavaram, pois, o servo de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de água vivas. O versículo 20. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contendaram com ele. Referência do versículo 20, li de Gênesis capítulo 21, versículo 25. E Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço d'água, que o servo de Abimeleque havia tomado por força. O versículo 21 do capítulo 26 de Gênesis. Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Sitina. A palavra Sitina significa cisterna. Versículo 22. E partiu dali, cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: porque agora nós alargou o Senhor e acrescemos nessa terra. Referência do versículo 22, li de Gênesis capítulo 17, versículo 6. Contexto da palavra: Deus muda o nome de Abrão, versículo 6. Este farei frutificar grandissimamente, em ti farei nações, reis sairão de ti. O versículo 23 do capítulo 26 de Gênesis. Depois subiu dali em Berseba, versículo 24. E apareceu ele, o Senhor, naquela mesma noite, e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não tema, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Referência do versículo 24. Livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 1. Contexto da palavra: Deus anima Abrão e promete ele um filho. Versículo 1. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não tema, Abrão, eu sou teu escudo, teu grandíssimo galardão. Referência do versículo 24, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 32. Dizendo: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. E Moisés, todo tremuro, não ousava olhar. Versículo 25 do capítulo 26 de Gênesis. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaque cavaram ali um poço. Referência do versículo 25, livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 7. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor que aparecerá. Referência do versículo 25, li de Salmo de número 116, verso 17. Oferecer-te-ei sacrifício de louvor e invocarei o nome do Senhor.
O versículo 27 do capítulo 26 de Gênesis. Não, capítulo 26. Contexto da palavra: Abimeleque faz um pacto com Isaac. Versículo 26. Abimeleque veio a ele de Gerar com Azate, seu amigo, Ficol, príncipe do seu exército. Versículo 27. E disse ele Isaac: Por que vieste a mim? Porque vós me aborreceis e me enviaste de vós. Referência ao versículo 27, li de Gênesis capítulo 11, versículo 16. E viveu Heber 34 anos e gerou a Pelegue. O versículo 28 do capítulo 26 de Gênesis. E ele dissera: havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Pelo que disseste: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos concerto contigo. Referência do versículo 28, li de Gênesis capítulo 21, versículo 22. Contexto da palavra: Abimeleque faz um pacto com Abrão. Versículo 22. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, com Ficol, príncipe do seu exército, falou com Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo que faz. Versículo 23. Agora, pois, jura-me aqui por Deus, que me não permitirá a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, segundo a beneficência que eu te fiz, me fará a mim e a terra onde peregrinaste. O versículo 29 do capítulo 26 de Gênesis. E que nos não faça mal, como nós te não temos tocado, e como te fizemos, somente bem e te deixamos ir em paz. Agora tu e eis o bendito do Senhor. Referência do versículo 29. Livro de Gênesis, capítulo 24, versículo 31. Disse: entra bendito do Senhor, porque estará fora, pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Referência do versículo 29, livro de Salmo de número 115, verso 15. Seja bendito do Senhor que fez os céus e a terra. O versículo 30 do capítulo 26 de Gênesis. Então ele fez um banquete e comeram e beberam. Referência do versículo 30, livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 3. Contexto da palavra: Ló recebe 2 anjos em sua casa. Versículo 3. E porfiou com ele muitos, e vieram com ele, entraram em sua casa, e fez ele banquete, cozinhou bolos sem levedura, sem fermento. O versículo 31 do capítulo 26 de Gênesis. E levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro. Depois despediu Isaac e despediram-se dele em paz. Referência do versículo 31, li de Gênesis, capítulo 21, versículo 31.
Por isso chamou aquele lugar Berseba, porquanto ambos juraram ali. O versículo 32 do capítulo 26 de Gênesis. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque e anunciaram ele acerca do negócio do poço que tinha cavado, e disseram: ele temos achado água. Versículo 33. E chamou o Seba, por isso é o nome daquela cidade, Berseba, até o dia de hoje. Referência do versículo 33, livro de Gênesis, capítulo 21, versículo 31. Por isso chamou aquele lugar de Berseba, porquanto ambos juraram ali. O versículo 34 do capítulo 26 de Gênesis. E ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Bersemate, filha de Elon, Eteu. Referência do versículo 34, livro de Gênesis, capítulo 36, versículo 2. Contexto da palavra: os descendentes de Esaú. Versículo 2. Esse tomou suas mulheres das filhas de Canaã, e Adá, filha de Elon, Eteu, e a Aolibama, filha de Ana, filha de Zebeão, Eveu. O versículo 35 do capítulo 26 de Gênesis, para terminar. Essa foram para Isaac e Rebeca uma amargura de espírito. Referência do versículo 35, livro de Gênesis, capítulo 27, versículo 46. E disse Rebeca a Isaac: esfadada estou da minha vida, por causa das filhas de Et. E se Jacó tomar a mulher das filhas de Et, como está, estas são das filhas dessa terra, para que me será a vida. Este foi o livro de Gênesis, capítulo 26, do versículo 1 até o versículo 35. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel. Com toda a referência e contexto da palavra. Fica a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Deus eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde e livrar nós de todos os mal, em nome do Senhor Jesus Cristo.